Assim é brabo. Estamos aqui, estamos on. Fala comunidade, recording in progress. Estamos junto. Deixa eu abrir aqui, confirmar se está tudo certo. Deixa eu ver Vamos aqui. lá. Agora sim, estamos live. Obrigado, comunidade. Satisfação por estar todo mundo online aqui na quinta-feira à tarde. E a gente tem aqui o rei dos airdrops. Fala, Rodrigão, cara, muito obrigado aí pelo seu tempo e para a gente poder trocar essa ideia com a comunidade. Nada, eu tava repostando aqui agora no Twitter, o pessoal vê. Mas é isso, é um prazer estar aqui com você, poder trocar essa ideia com relação a base, airdrops, enfim, um pouquinho da minha história, enfim, parte de build, eu foco mais na parte 3 da base, tudo, enfim, tudo junto e misturado. Com certeza, cara, vai ser muito bom a gente poder, né, trazer esse conteúdo de qualidade aqui para a comunidade. Tem uma parte da comunidade que está no merge, está no meio do evento ali, né? Eu, inclusive, Sim. saí do evento, estou aqui para fazer a live contigo, porque eu sei que muita gente não consegue viajar, não consegue estar em São Paulo. Tem gente que está no meio da reforma, né, Rodrigo? Igual você, igual eu. Ontem molhou. E é isso, cara. Ontem molhou toda a minha casa, velho. Nossa, uma correria tipo absurda, absurda, mas a gente vai avançando. A gente vai avançando, cara. E assim, queria, por favor, né, que você contasse um pouco da sua jornada e se apresentasse para quem aqui ainda da comunidade não te conhece e poder saber aí também como que foram seus primeiros passos em cripto e como que você entrou nesse maravilhoso universo aqui. Não, bacana, bacana. Então, assim, eu comecei a minha jornada, na verdade, o Renan, que é meu grande amigo, no caso, meu melhor amigo, também sócio em tudo, ele chegou pra mim e falou assim, cara, isso lá em 2021, acho que é julho de 2021, então tem um jogo aí, chamado Axie Infinity, que você pode jogar e ganhar dinheiro. Aí eu falei, pô, cara, eu gosto de jogo, você gosta de jogo, vamos aprender um pouco mais sobre isso. E aí, do momento que ele me falou, ele me falou, isso era 8 horas da noite. A gente ficou de 8 da noite até 8 da manhã, estudando, conversando, loucura, entendeu? Quando era 8 horas da manhã, a gente tinha criado nossa primeira carteira, a gente tinha depositado o Pix, no caso, feito a conversão para corretores, tinha comprado nada, nunca tinha comprado criptomoedas. Então, em 12 horas, eu fiz todo esse onboard inicial ali, para poder comprar os Axie do Axie Infinity, dividir o time ali na época, e foi isso, a gente comprou os 3 personagens, ali que são os Axis, né? E no período de um mês, isso que a gente não entrou no comecinho, não, a gente entrou já no meio do caminho ali com o Axis. E no período de um mês, basicamente, a gente conseguiu recuperar todo o investimento. Aí eu falei, cara, tem uma coisa aqui. Só que o que acontece? Eu entendi, felizmente naquela época, que eu não estava entrando em algo que era extremamente horror, eu não estava entrando no comecinho do Axie Infinity, estava entrando já no meio do caminho. E eu vi alguns sinais que ele poderia, tipo assim, não performar tão bem e tal. A moeda, que eu esqueci agora, acho que é ROM o nome, não lembro, não estava pagando tanto. Eu falei, cara, pode ser que tenha uma queda aqui, mas existe um mercado muito forte. Você poder jogar, se divertir e ganhar dinheiro, cara, quem não quer isso? E aí eu comecei a estudar mais o mercado, foi então que eu conheci um outro jogo chamado CryptoBlade. E, assim, resumindo muito, CryptoBlade eu entrei com R$ 1.500, foi menos que eu entrei no Axie Infinity, que eu entrei com uns 3 ou 4 mil reais, uma coisa assim, eu e o Renan. Entramos com R$ 1.500 no CryptoBlade, e em pouco tempo depois, esse dinheiro já tinha retornado, e passou-se um tempo, eu tava ganhando, tipo, essa faixa de dinheiro, R$ 1.500 por dia. Tanto que eu dia que não Por tava, tipo, dia? no canal, por dia. Tanto Caramba. que eu no canal. Agora deixa eu só ir pra parte triste. No final das contas, eu tive R$ 100 de prejuízo no CryptoBlade. Por quê? Ah, tava ganhando tanto, porque eu comecei a querer reinvestir no CryptoBlade. Ou seja, eu só colocava mais dinheiro, vinha, investia mais, queria construir, assim, um arma muito forte lá dentro, né? E isso foi uma grande lição, que eu entendi naquele momento, com o CryptoBlade, que não é que algo que está subindo dentro dessa, principalmente de Play to Earn, que vai ser para sempre assim, entendeu? Que ele poderia ter ali uma queda e tal. E aí eu, poxa, investi, acabei não tendo tanto retorno, porém o CryptoBlade me deu, assim, um insight de criar o canal, que hoje em dia se chama Rodrigo Moura Cripto, né? Mas lá atrás, no caso, até 2024, era lucre jogando. Que a estratégia era essa, você vai lucrar jogando, se divertindo e tal, uma coisa que até hoje eu gosto muito do conceito. Só que infelizmente, assim, apesar de ainda existir o mercado de play to earn, ele não está tão forte quanto era 2021. 2021 foi o auge, esse ciclo, muitas empresas, enfim, acabaram até falindo e tal, então foi um pouco mais delicado
nesse segmento, né? Mas ali naquele momento eu vi um áudio, tipo assim, você botava dinheiro no projeto, se entrasse no começo dele, ou um pouquinho depois você ganhava dinheiro, era quase certo, assim, era uma coisa meio bizarra até, entendeu, o que estava acontecendo. E com o CryptoBase eu comecei o canal, até então só tinha eu e um que não faz mais sobre cripto hoje, que é o Lorde, que falava sobre CryptoBase no Brasil, e aí eu comecei a produzir conteúdo e, assim, rapidamente começou a construir uma comunidade e tal. Só que nos primeiros 30 vídeos do canal foi só CryptoBase, só ele. E aí depois, a mesma coisa, eu comecei a perceber que a economia já não estava sendo tão boa quanto no passado, e eu comecei a diversificar e falar sobre outros projetos que estavam começando. Então o meu começo foi isso, foi jogos, NFTs, até que avançando um pouco, né, eu comecei em um canal em julho mesmo, finalzinho de julho, quando chegamos ali em, por exemplo, novembro, o mercado teve seu topo, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, março, eu lembro que março eu falei, cara, tá muito ruim, não tem tipo, nenhum projeto lançando de forma decente. E aí eu recebi muita proposta na época para poder lançar, tipo, esses cassinos, essas coisinhas que, tipo, você ganha dinheiro, você tira dinheiro de todo mundo, e eu recusei tudo, porque não é no meu perfil. Meu objetivo sempre foi ajudar a pessoa a ganhar dinheiro, não eu ganhar dinheiro e as pessoas se ferrarem. Até porque eu meus princípios cristãos e tal, não compactou comigo, né? Aí eu preferi... Rodrigo, só um segundinho, rapidinho. A produção tá falando aqui que o áudio tá um pouquinho estourado. Se puder, eu acho que a sua sensibilidade do microfone tá alta. Aí eu acho que o áudio Vê se melhorou agora. Vê se melhorou. Como é que tá agora? Acho que tá melhorando. Dá um ok aí, produção. Me fala. Deixa eu também ajustar o negocinho aqui na configuração. Deixa eu ajustar aqui rapidinho. Beleza. Pronto, fiz 2 configurações aqui que eu acho que vai melhorar. Não, agora crystal clear. Agora... Ah, então show. É que esse microfone aqui é muito sensível. O microfone ele é sensível e a caixa de som pega muito som. Aí é um combo que se não ajustar, realmente... Agora tá top. Agora tá show. Agora sim, fechou. Então vamos show. lá, desculpa aí te interromper, mas sim, a gente tava falando que, cara, digamos assim, os cassinos, né, os safados aí estavam atrás de você, você falou não vai com seus valores, e aí você continuou no game, foi isso? Aí na verdade eu decidi parar um pouco. Eu parei em março, no caso, eu tinha outra profissão, tava fazendo outras coisas, eu parei e eu decidi, cara, eu não vou ficar produzindo conteúdo sobre jogos, porque não tá tendo nenhum jogo lucrativo. Eu vou só gastar o tempo do pessoal, não é a minha vibe. Aí eu falei, cara, eu vou parar e vou acompanhar o mercado e tal. E enquanto eu tava, assim, não produzindo conteúdo, eu encontrei, assim, um mundo dos airdrops meio que sem querer, entendeu? Porque, por exemplo, eu conheci ali a GMX, que era uma corretora bacana, uma das primeiras corretoras que tinha por aí e tal, e eu quis participar da GMX, não fazer os trades, fazer umas coisinhas lá, que hoje em dia eu foco bastante, inclusive. E por conta disso, eu tive que passar pela Arbitrum. E por passar pela Arbitrum, eu ganhei o airdrop deles, que na época deu um bom dinheiro. Peguei esse airdrop também. O airdrop da Arbitrum foi muito bom, muito simples até, para comparar com alguns parâmetros. Além disso, eu entrei num grupo de trade NFT, que naquela época, em 2022, mesmo no bear market, estava dando um bom dinheiro para quem fazia... Quem fez hold se deu muito mal, 2022 e antes. Mas quem fazia trade, teve um período que também estava dando um dinheiro bem interessante. E aí eu entrei nisso, eu comecei a fazer trade de NFTs, participei de uma comunidade premium na época e tal. E comecei também a ganhar um dinheiro com isso. E aí eu ganhei também o airdrop da Blur, entendeu? Que na época me deu 0.6 Ethereum, entendeu? Não era, nossa, poxa, absurdo, mas era um dinheiro legal. E além disso, eu ganhei outros airdrops ao longo do caminho, sem estar focado em airdrops. Ou seja, eu estava querendo fazer ações on-chain e isso estava me gerando dinheiro passivo, entendeu? Lógico que no processo de fazer trade de NFTs, eu pensei, posso me ficar elegível para o airdrop da Blur, para o airdrop da OpenSea, que até agora não saiu, acabaram de adiar, inclusive, eu falei no último vídeo, enfim, uma loucura lá. Mas eu não era meu alvo principal. Meu alvo principal era uma outra atividade para ganhar dinheiro e acabou ganhando isso como consequência. E eu falei, cara, há um mercado gigantesco aqui, entendeu? Tipo, eu tô ganhando um dinheiro que é mais do que salário mínimo com ações pequenas, entendeu? Eu falei, poxa, vamos analisar agora o mercado nacional. Quem tá falando sobre isso? E aí, na época, eu encontrei algumas pessoas falando. O que mais me vem à mente é o Fábio Catalão, que é porque eu segui o guia inicial da linha com base no conteúdo dele. Mas não tinha muitas pessoas falando. Aí eu falei, cara, eu acho que eu consigo pegar e trazer conteúdo sobre isso aqui e trazer uma linguagem simples, uma linguagem descomplicada, vou começar a produzir conteúdos sobre isso e falar as oportunidades que eu tô buscando. Porque eu sempre vou do princípio que, assim, eu gosto de falar aquilo que eu tô ativo, né, que eu tô fazendo, que tô participando. E aí eu falei, poxa, eu tô fazendo várias coisas aqui, vou começar a compartilhar sobre isso. E aí eu comecei a produzir o canal, só que foi um foco totalmente diferente, né? Porque eu saí de games, que é uma coisa, tipo assim, se divertir, pra uma coisa, tipo assim, técnica. Fazer engajamento em DeFi, blockchain. Então é uma coisa mais chata, a verdade é essa.
Então eu meio que comecei do zero. O meu primeiro vídeo tinha, assim, eu cheguei a bater no outro canal, tipo, 30 mil visualizações no vídeo, entendeu? Coisa que pro canal de airdrops é até mais raro de acontecer. E nesse outro canal, eu batia, tipo, 50 visualizações na semana, 100 visualizações na semana, nos primeiros vídeos. Só que, Foi graças a Deus... buildando do começo, né? Você foi Exatamente. rebuildando. Uhum. Exatamente, fui trazendo conteúdo, fui trazendo valor, fui mostrando os airdrops que eu fui ganhando, né, o Júpiter inicial, a meme coin da Júpiter e várias outras coisas que foram, enfim, acontecendo no comecinho. Ganhei o airdrop da Evo, que foi o meu primeiro airdrop de... Hoje em dia também com uma febre de airdrop de futuros, né, o pessoal concentrou mais nisso. Sim. Mas eu recebi o airdrop da Evo lá atrás e tal, tava na GMX lá atrás, então já tô olhando esse segmento do mercado já tem um tempinho. E o da Evo, por exemplo, foi bem legal, aí eu fui pra Zetamart, por aí vai. Então fui construindo, vamos dizer assim, uma linha de airdrop que eu estava farmando e apresentando eles para minha comunidade ao mesmo tempo, entendeu? E aí as coisas foram naturalmente progredindo assim. E já avançando um pouco, não sei se faz sentido ou não, foi ali basicamente também que eu conheci a Base, né? Eu conheci a Base, no caso, dentro dessa jornada, analisando os projetos, e um especificamente me chamou bastante atenção lá atrás, que foi a Avante, né? Por que a Avante me chamou atenção? Porque era o único projeto onde a Base tinha investido 2 vezes. Isso me chamou muita atenção. Eu falei, cara, a própria Base investiu 2 vezes na Avante. Não tem nenhum outro projeto que a Base fez isso. Pelo menos que eu me lembre não tinha nenhum. Agora talvez tenha, mas na época não tinha. Aí eu falei, pô, interessante. Qual é a lógica da Avante? É uma perpdex, ou seja, um projeto de perpétuos, onde você pode, como tem hoje na Binance, tem OKEx, você pode pegar, no caso, e fazer uma alavancagem da sua operação. Aí, por exemplo, eu tenho $100 aqui na operação, se eu fizer uma alavancagem de 5 vezes, é como se tivesse 500. Então, qual é a vantagem? Se for na sua direção, você pode ganhar muito dinheiro. Se for no sentido contrário, você pode perder muito dinheiro, entendeu? Por isso que eu sempre foquei muito na questão de proteção. Entrar com segurança, stop loss, ou fazer operações de delta neutro. Estratégias para você não perder dinheiro numa liquidação, no movimento brusco do mercado, porque eu acredito fortemente que em cripto, para você se dar bem, você assim, não precisa ser louco, no sentido de, vou comprar a GM Coins mais louco do momento, mas você precisa ter estratégias de sobreviver. Se você sobreviver no mercado, você vai se dar bem. Agora, se você for muito ousado, você pode se dar mal. Então, por isso que futuros têm um risco, mas você consegue mitigar com estratégias de fazer operações opostas, em corretoras diferentes, fazer stop loss, você definir que eu vou perder 3% no máximo dessa operação. Coisa assim, né? Aí eu analisei ali a Avante, gostei muito, vi que praticamente ninguém falava no Brasil sobre ela. Eu vi que é basicamente um potencial bem interessante. Eu falei, cara, quero começar a falar sobre esse projeto. E eu sempre busquei trazer algum benefício para a comunidade. E aí eu entrei na época em contato ali com o Serra, que é o presidente da Avante, e eu fiquei perturbando ele para ser embaixador, porque sendo embaixador eu conseguiria benefícios adicionais. Ele falou, cara, não tem, tá fechado, só tem 2 pessoas aqui, não tô com os planos de abrir, blá 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 e tal. Eu falei, tá bom, deixa quieto. Aí eu gravei meu primeiro vídeo, fiz conteúdo, comecei a gerar volume eu mesmo, minha comunidade e tal. E aí ele percebeu, ele falou, opa, esse cara tá fazendo algo diferenciado aqui, ele realmente tá falando o nosso projeto. E aí ele me falou, não, beleza, vamos abrir um novo leque de embaixadores, quero saber se você quer participar. E eu falei, ótimo, quero participar. Porque o que aconteceu? Quando eu me tornei embaixador da Avante, tinha algumas métricas lá que você tinha que atingir para você poder liberar uma porcentagem de desconto para a comunidade. Eu acho que era fazer, acho que 100 mil, não lembro agora, 100 mil, 1 milhão de volume, não lembro agora qual era, e convidar não sei quantas pessoas. Em pouco tempo a gente atingiu isso. E até onde eu sei, até o airdrop acontecer, não tinha ninguém mais no mundo que tinha conseguido isso, entendeu? Então a gente conseguiu 15% de desconto. Então a nossa comunidade já conseguiu, assim, farmar, como que é o termo clássico, né? Muito mais barato, o airdrop da Avante em comparação a outras pessoas. E aí avançando muito, né? Quando o airdrop saiu, foi um airdrop absurdo, entendeu? Do momento que eu gravei o vídeo ali no canal, a minha participação equivalia a mais de $700 mil, entendeu? Se eu vendesse tudo naquele momento, no topo e tal. Então foi algo simplesmente absurdo, foi o maior airdrop da minha vida, disparado até hoje. Quero muito. Hoje eu fico brincando que minha luta é buscar a nova Avante, entendeu? Eu quero um novo airdrop igual, encontrar uma nova oportunidade. Tem alguns que estão no meu radar que eu acho que tem potencial. Mas é essa simetria, no caso, que a gente pode encontrar nos airdrops. Obviamente vai ter airdrops, sempre eu sou bem transparente, tem airdrops que não vão ser tão bons, tem airdrops que vão ser muito bons, tem airdrops que vão ser medianos. O ponto central é você tentar fazer filtros para você poder achar aqueles que têm maior qualidade, dentro da confusão de milhares de airdrops que tem, e buscar aqueles que têm um risco versus simetria interessante, entendeu? Que é basicamente o meu foco. Então, o airdrop da Avante foi maravilhoso e, obviamente, isso também me tornou muito mais próximo do ecossistema da Base. Tanto que quando foi buscar, no caso, justamente,
o Guilherme, né, ele foi buscar embaixadores da Basic e tal, ele estava conversando com a Avantis, né, falando sobre outra coisa e tal, acho que ele mencionou a questão de embaixadores, e aí o Serra, se eu não me engano foi o Serra da Avantis, que é o presidente, falou, pô, Rodrigo é muito bom, ele já ajudou a gente bastante, ele já fez tanto de volume aqui. Aí ele falou, pô, Legal. peraí. Aí o Guilherme foi, falou comigo no caso, a gente trocou uma ideia, me convidou para ser embaixador, eu falei, cara, super top, porque é um ecossistema que, na minha opinião, é totalmente diferenciado. Hoje, para mim, de forma totalmente transparente, é a Solana e Base. O resto está muito atrás, entendeu? Em termos de desenvolvimento, aplicações, melhorias. Então, assim, eu acho que a gente tem um futuro muito grande aqui no caso. Então, quando eu recebi o convite, eu super aceitei. Falei pra caramba, mas só para, Mas enfim, sim que é trazer um bom. pouquinho de onde eu estava, a gente chegou aqui. Não, isso que, cara, é muito bom, assim, né? Saber que, pô, você fez algo que você realmente gostava e que você não era fácil, não faço o que eu digo, faço o que eu faço, você realmente estava com a mão na massa, você estava lá, você foi atrás, então é muito legal essa história de como você ajudou a buildar a Avantis aqui no Brasil, ajudou a buildar a sua própria comunidade, né? Indo atrás. Então, eu imagino que é legal isso falar para as gerações mais jovens que tem que tentar. Você bateu na porta lá, tomou um não, aí você falou, não, não, calma aí, deixa eu fazer então. Você foi Sim, lá, fez, trouxe volume, trouxe gente, aí o cara falou, putz, não, realmente esse cara aqui é relevante, né? Enquanto muitos outros desistiriam, né, você foi, continuou, perseverança, né? É muito legal sim, ter essa história de builder, de tipo, você podia ter simplesmente desistido, mas você não, você sim, resolveu continuar, mostrar e se tornou, né, o top one do mundo, enfim, da Avantis e trouxe o puta valor para você e para sua comunidade, cara. Então isso é sim. muito legal de mostrar que a perseverança ganha e isso te abriu várias outras portas, né, inclusive aqui como embaixador da Base. Então, assim, Sim. é muito gratificante ver isso, né? Tipo, o trabalho sendo construído. E conta mais um pouco de como que foi esse processo, além da Avantis, né, da sua comunidade, né, como que foi buildar uma comunidade grande como a sua, né, os percalços que você teve e como que você fez para superá-los. Não, bacana. Então, assim, quando eu comecei a comunidade, eu tinha basicamente dois caminhos para seguir. Um seria o caminho tradicional, que é tipo assim, cara, eu vou fazer um lançamento da comunidade, colocar o valor dela nas alturas, botar, 2.000, 3.000 reais, 1.000 reais e tal, fazer um influxo grande de capital e abordar, assim, poucas pessoas. Esse era um caminho, né? Ou muitas pessoas a longo prazo e tal. Só que eu entendi que, assim, o mercado de airdrops é um mercado que há ali uma grande oportunidade de pessoas fazerem dinheiro, entendeu? Só que, principalmente quando eu comecei, cara, praticamente não tinha muito conteúdo sobre isso, praticamente não tinha muitas comunidades que falavam ali sobre airdrop, dava pra contar no dedo a comunidade no Brasil que, enfim, tinha conteúdo a respeito disso. E eu falei, cara, eu quero fazer uma coisa mais acessível, né? E aí eu construí a comunidade, no caso, com um valor que eu digo até simbólico, que hoje em dia continua esse valor, que é R$ 49,90. Eu tenho planos para dar várias coisas na comunidade, inclusive, ao longo desse ano. Mas nesse momento ainda continua esse valor R$ 49,90 para justamente as pessoas poderem participar de forma acessível e ali ter acesso, por exemplo, a airdrops gratuitos, entendeu? Tem dezenas, já chegou a centenas de guias de airdrops na comunidade, tem toda semana. Não faço muita live, né? Até falei contigo sobre isso, né? Eu falei, poxa, acho que eu Sim, nunca fiz live no X, agradeço. mas assim, por toda a correria que eu tenho aqui, mas eu falei, pô, vamos fazer sim. Mas na comunidade eu tenho uma live toda segunda-feira, às 9 horas, que a gente faz ali com o pessoal, grava, o pessoal pode assistir a live, as antigas, enfim. Mas eu decidi fazer esse modelo, entendeu? Fazer algo mais acessível para que as pessoas pudessem entrar, participar e ir conhecendo. Até porque lá eu lancei também um mini curso. Tipo assim, poxa, eu tô entrando agora. O que eu preciso fazer para poder começar a farmar os airdrops? Na verdade, tem tipo, diferentes tipos de airdrops. Tem airdrop que é de futuros, tem airdrop que é de DeFi, tem airdrop que é de interação que é gratuito, uma testnet. É um mundo, assim, gigantesco, entendeu? Só que se você tiver a base inicial, que é basicamente, como que eu posso criar uma conta numa corretora? Como que eu posso fazer Pix uma corretora? De forma centralizada, descentralizada, com reporte, sem reporte, tem N fatores, né? Se você Uhum. souber fazer esse processo inicial, além de fazer esse processo inicial, você também souber criar uma carteira, né? Nas redes principais, no mínimo. Eu cheguei até a botar mais no minicurso, mas no mínimo você tem que ter uma na EVM, Base, Arbitrum, Optimism, Ethereum e tal, e uma na Solana, você já vai estar com a base inicial. Aí você tem que transferir dinheiro para essas carteiras, saber como fazer, como posso falar, bridges, no caso, que é você enviar dinheiro de um local para o outro, token diferente. Sabendo fazer essa base, você está apto para fazer vários airdrops. Aí é só seguir o guia do airdrop especificamente, né? Então é isso que eu foco no canal. Quando eu faço
eu trago um novo conteúdo, eu sempre trago, tipo assim, do começo ao fim. O que você precisa fazer para você poder realmente performar nesse airdrop, quais são as estratégias, qual é o potencial. Então a pessoa ela consegue ter, assim, mesmo que esteja começando, ela consegue seguir aquele guia. E esse é o princípio também da minha comunidade. Então lá tem vários guias de airdrops, no caso, que a pessoa pode pegar, pode, enfim, fazer o processo do 0 a 0. Tem ali na nossa comunidade que é muito assim, muito rica. O pessoal lá tá, assim, dentro da própria comunidade, o pessoal buildou um bot, no caso, tá operando a Polymart, no caso, tem coisa assim, muitas coisas legais acontecendo. E Legal. isso é alguma coisa que assim, me deixa bastante grato, né? Que teve até um depoimento de um membro recentemente, falou assim, pô, cara, agora tá tendo airdrop da Backpack, aí tá tendo vários folds, tem gente falando mal, falando não sei o que e tal. Ele falou, cara, eu vou no Twitter, eu me irrito. Aí eu venho aqui pra comunidade e fico em paz, entendeu? Então isso foi um feedback que eu fiquei muito feliz, entendeu? Porque a gente não cria aquele negócio de, poxa, um querer ser melhor que o outro. Infelizmente o mundo cripto tem muito disso, tem muito ego, tem muita coisa, entendeu? Eu, tipo, eu odeio isso, eu não gosto de confusão. Tem gente que, pode, se quiser falar mal, fala, eu não entro nessa questão de marketing, tipo assim, fazer raiva nos outros. Eu não gosto disso, prefiro ficar na minha. E na nossa comunidade a gente preserva esses valores, entendeu? Então a gente tem uma comunidade muito coesa, onde os membros realmente se ajudam, então isso é algo muito legal que faz bastante sentido. E uma outra coisa legal também é que, poxa, membros da nossa comunidade já ganharam dinheiro por estar na comunidade, entendeu? Tanto para a parte de sorteios, mas também, se você preparar, por enquanto pelo menos, o nosso Twitter ele postou todos os conteúdos em inglês. Por quê? Porque ao postar conteúdos em inglês, você tem acesso a alguns airdrops, no caso, que era uma categoria chamada InfoFi, né, que tinha informação financeira e tal, mas meio que mudou um pouquinho assim, o meta disso aí. Mas de forma resumida, eu consegui trazer para a nossa comunidade, somente por conta desse airdrop, $16 mil em premiação. Entendeu? Um que veio da parte da Avant, veio da Bondres, veio agora recentemente de outros 2 projetos. Então, assim, eu pude dar, entre aspas, de graça para nossa comunidade essa recompensa. E eu falo entre aspas por quê? Porque as pessoas tiveram que engajar, curtir, comentar, fazer o processo. Então, assim, eu acho que quando você envolve o seu tempo, eu não posso falar que é de graça, mas a pessoa não teve que gastar dinheiro e teve gente que ganhou $1.000, entendeu? De recompensa e tal, fazendo essas interações. Então foi algo muito gratificante, fiquei bem feliz de poder proporcionar isso para a comunidade também. Estamos no processo de desenvolvimento de um bot também voltado a profissionalizar essas interações dentro do Twitter. Tá na fase final, tá com uns ajustes independentes que eu quero. Prefiro demorar para lançar alguma coisa mais fina, né? Mas a gente está trabalhando nisso nesse momento. O desenvolvedor tá falando comigo, tava mandando mensagem agora há pouco, inclusive, nem consegui responder, mas depois eu vou responder. Enfim. E esse é o processo, entendeu? É realmente pensar no que pode melhorar. E daqui para frente eu tenho, assim, muitas visões do que eu posso fazer com relação à comunidade, né? Tudo no seu tempo, né? Fazendo as coisas com calma e tal, visando realmente trazer realmente o melhor para a comunidade, para as pessoas. Mas eu acho que o pessoal vai gostar dos planos que eu tenho em mente. Claro, com certeza, cara. E, pô, a gente conta com a gente aí, né? Enfim, também nessa troca aqui, via você sendo embaixador da Base, a gente está reformulando completamente a nossa comunidade aqui. E a galera da comunidade do Rodrigo que está aqui no chat do X, manda pergunta, pô. Quem sabe faz ao vivo. Vamos interagir aqui. O chat está aberto para a gente ir trocando essa ideia. Então, até pegando os insights com o Rodrigo aqui, né? A comunidade da Base Brasil, a gente deu uma reformulada para deixar ela mais ativa, mais divertida. Então a gente está tendo aí semanalmente quests dentro da comunidade, e dessas quests a gente está dando, claro, os roles no Discord para quem está participando e ganhando, e também swags exclusivos da Base. Então o time aí que quer participar, todo mundo que já está caçando airdrop, quer caçar um swag, entra lá na nossa comunidade da Base no Discord, né? A Base Brasil. E, claro, também é muito interessante falar aqui que a gente gosta muito de estar em eventos presenciais, como a gente está no Merge. Então, no futuro próximo também a gente vai conseguir descolar ingresso lá na comunidade da Base Brasil para quem quiser participar aí desses eventos, e abrem-se muitas portas, né, nos eventos presenciais. Eu sou um ávido colecionador de crachá de evento, eu sou rato de evento. Tava até brincando com os caras hoje no evento, eu tava conversando com um amigo meu, enquanto eu tava conversando com esse amigo, sem sacanagem, umas 8 pessoas passaram, e aí, Afonso, parabéns, cara, você tá na Base agora, né, tá trocando ideia, aí o cara falou, pô, tu é prefeito aqui do evento, e eu dando risada, eu falei, cara, é porque eu gosto muito de realmente estar no evento e encontrar pessoalmente as pessoas, e eu digo aqui pra galera, para entrar no nosso Discord, que em breve a gente vai ter também aí
esses sorteios para eventos, né? Então, fiquem ligados aí, galera. E a comunidade já mandou aqui uma pergunta para tu, Rodrigão. Diga os três principais. Só mais uma coisa, Diga, por só favor. complementando, uma outra coisa legal de estar no Discord da Base Brasil é ficar antenado das novidades da própria Base, né? Então, Com assim, certeza. com certeza a Base está passando pela reformulação, a Base Brasil e tal, e lá você vai ter acesso, no caso, novidades de primeira mão. Obviamente eu vou fazer minha parte também como embaixador, trazer as novidades para vocês, mas você vai estar no Discord da Base Brasil, você vai ter ali notícias também em primeira mão e tal, enfim, então vale super a pena também por esse sentido, além de sorteios, saber as informações e tal da Base, né? Com certeza. Inclusive, para os builders que queiram fazer mini apps, ou o público no geral que queira se inteirar mais, como o Rodrigo falou aí, né, do que está acontecendo na Base na primeira mão, sai no Discord. Então, fiquem ligados, né, para vocês estarem super antenados com o que está rolando. E aí a comunidade mandou aqui no chat, Rodrigão, né? Diga os Manda aí. 3 principais filtros que você usa para escolher um bom airdrop. Tá, acho que o primeiro, no caso, eu tento ver quem são os backers. O que é backers? São os investidores, os parceiros, com quem aquele projeto está atrelado. Vou dar o exemplo de um projeto que no momento atual é o que eu estou mais focando, que é o da Ribat. A Ribat eu já conhecia há bastante tempo, mas para mim, até então, ela era mais uma Perpdex, mais um airdrop, que eu não via nenhum diferencial. E eu gosto de entrar em airdrops quando eu vejo algum diferencial, alguma coisa diferente. E até então, eles não tinham chamado atenção por nada, basicamente, né? Não, eles não se destacavam. Só que eu comecei a ver burburinhos, no X, no caso, de que eles tinham sido investidos pela Circle, de que eles tinham sido investidos pela Coinbase, de que eles teriam um parceiro com a Circle. Aí eu falei, opa, isso aqui tá me chamando atenção. E aí eu tentei buscar atrás. Aí eu fui atrás, fui conversar com o time, a mesma coisa que eu fiz lá com a Avantes, eu fui tentar agora. Então tentei entrar em contato, no caso, até que eu consegui, de fato, ter uma reunião para entender. E aí o que eu obtive na reunião foi, poxa, a gente não tem informações, a gente pode dar informações, mas realmente vai vir muitas coisas muito boas da Ribat aqui para frente. E aí eu, assim, ficou meio claro para mim que provavelmente via coisa da Sorca mesmo e tal, mas eu vi que o time estava bem motivado realmente em desenvolver, em melhorar a plataforma. Acho que eles mudaram até o time, trouxeram novas pessoas, novo cofundador, estão contratando pessoas na área de programação, até falei sobre isso no último canal. E aí que me chamou atenção. Eu falei, poxa, aqui assim, há um tempo atrás isso não me chamava atenção, agora chama. E aí isso foi um ponto positivo, né? E aí eles confirmaram que receberam investimento da Circle, da Coinbase, da Aí, ó. Dragonfly, da Electric Capital. Então, assim, 4 investidores muito fortes, entendeu? Investindo no projeto. E aí entra outra métrica, que é o quão farmado está esse projeto, entendeu? Porque quem também pegou a Avante, no caso, junto com a nossa comunidade, viu que a gente conseguiu farmar, principalmente na Season 1, um volume pequenininho. Tipo, tinha, sei lá, 20 milhões, 15 milhões de volume por dia, 30 milhões e tal. A gente farmou esse período. Então, ou seja, a gente pegou um custo por ponto barato. E quando o airdrop saiu, a gente teve um altíssimo retorno, entendeu? E a mesma coisa está acontecendo agora, por exemplo, na Ribat, um exemplo clássico, que é o quê? Eu vejo um projeto que tem assim, até um tempo atrás, não tinha nenhum claro diferencial, mas agora eles foram investidos pela Sorca, por todos os outros, vão ser o mercado de câmbio, que é o mercado de FX, no caso, da própria Sorca na rede deles, voltado ao mercado institucional. Tem reuniões semanais com o pessoal da Sorca e tal, então eu vi diferenciais e o volume não acompanhou. Entendeu? Ou seja, o volume continuou baixo, continuou pequeno. E, além disso, analisar um terceiro fator que eu posso colocar é, como eu posso falar esse negócio, analisar oportunidades momentâneas. Exemplo, 2 airdrops que eu gostei bastante recente que eu descobri, Ocean e Ribat. A Ocean, ela tinha uma campanha semanal onde você poderia ganhar metade, você tinha 5 ativos, onde você ganhava o dobro dos pontos e pagava metade das taxas. Beleza? Isso aqui me achou bem atrativo, volume pequeno. Falei, vou focar neles. Só que, de uma hora para outra, sem comunicar com a comunidade, sem comunicar com a comunidade, eles reduziram aqui. Eles tiraram a parte, no caso, de taxas. Entendeu? Então agora você paga a taxa normal e só tem o dobro dos pontos. Então, de modo geral, tudo mais constante, eles ficaram 50% pior para farmar. Entendeu? E, em compensação, a Ribat, ela dobrou os pontos. Ou seja, você ganhava 500 mil por semana, agora é 1 milhão. Ou seja, a Ribat, de 3 semanas pra cá, na verdade, há 2 semanas que ela começou a dar o dobro dos pontos, ela se tornou, na minha opinião, 4 vezes mais eficiente do que o mesmo dinheiro gasto na Osho. E aí, o que eu fiz? Eu acho o dobro da Osho legal? Acho. Mas eu comecei a focar mais na Ribat. Entendeu? Eu desfoquei da Osho. Por quê? Porque a oportunidade aqui na Ribat se tornou maior, visto tudo que eu já tinha analisado. Já estava um pouco mais animado com a Ribat do que a Ocean, por assim, vários fatores, né? Tem um vídeo lá de 30 minutos explicando tudo no canal, 2 vídeos, na verdade, de 30 minutos. Mas quando esse cenário aconteceu, eu falei, cara, eu vou focar aqui, entendeu? Então é isso, você encontrar essas assimetrias. Um exemplo clássico disso foi a Zetamart.
Zetamark tinha um airdrop que eu também falei no canal, depois do airdrop da Evo, que o airdrop da Evo foi o primeiro airdrop de futuros que eu farmei. Eu botei lá, acho que foi $106, $107 que eu gastei em todo o airdrop, e, pô, o retorno foi muito bom, foi 1.300 e poucos dólares. Eu tenho um vídeo no canal antigaço mostrando isso daí, né? O númerozinho aumentando e tal, que foi bem legal. Aí, beleza. Aí, depois desse airdrop, eu fui pra Zetamark. Lá, ao todo, eu gastei 1.500. Bem concentrado no final, porque no final eles lançaram uma campanha onde eles davam 4 vezes mais pontos, entendeu? Coisa que eu não vi em nenhum outro airdrop por aí. Quando isso aconteceu, eu falei pra comunidade de prêmio, eu falei, foca na campanha. Até no vídeo também aberto eu falei, foca, porque tá uma oportunidade muito boa, o melhor momento pra farmar é agora. E isso, às vezes, muda até um pouco a perspectiva. Que às vezes é tipo assim, o melhor momento pra farmar é drop no começo. Depende. Zetamark foi no final, entendeu? Então a gente não tem como saber, às vezes, tudo 100%, né? Porque o volume ainda era semelhante. E aí, no final, foquei bastante e o retorno foi 7.500, entendeu? Então teve 5 vezes de retorno sobre o gasto. Então, essas campanhas, essas oportunidades, é uma coisa que vale a pena a gente estar ligado. Então, primeiro a gente olhar os backs, os investidores, depois a gente olhar o quão farmado está o airdrop, porque tem airdrops que, por exemplo, vão lançar com valor muito superior ao rebate, não tenho dúvidas disso. Porém, quando você vai ver o volume, tem 6 vezes o volume da rebate. Então, como é que vai ser a relação de risco e retorno, entendeu? Tanto que, por exemplo, se as premissas que eu coloquei estiverem certas, se a Ribat lançar a 28 milhões de FDV, não é market cap, é FDV, eu estaria no 0 a 0. Então, para mim, eu vejo uma relação risco-retorno interessante. Porque eu vejo, poxa, é um airdrop que tem backs muito forte, tá construindo mercado de campo, não sei o que e tal, e mesmo se der tudo errado, eu fico no 0 a 0, entendeu? Então, isso é o que me chama a atenção, né? Deixa eu ver se tem mais algum ponto bem importante, né? Eu acho também, assim, analisar como é que o projeto está desenvolvendo, entendeu? O projeto ele tá melhorando. Saber do time, né? Tá melhorando, ficar em cima ali, legal. Exatamente, né? Você analisar, tipo assim, cara, como é que tá a questão do feedback. Parece até que eu tô falando mal da Osho, mas, por exemplo, eu tenho contato com a Osho, com eles, com o Backpack, eu tenho contato com todo mundo, entendeu? O que eu falo é que, assim, eu nunca vesti camisa de nenhum projeto, porque o projeto pode decepcionar, entendeu? Sim. Então eu não vou vestir a camisa e tal, não sei o quê, tipo assim, sou embaixador da Basic porque eu acredito na Basic como um todo, entendeu? Eu sou embaixador de projetos, mas eu nunca vou chegar e falar, cara, esse projeto aqui é a lua infinita e tal. É ver o momento, entendeu? Porque pode decepcionar, a gente tem que ter essa ciência. E a Osho, por exemplo, eu gostei, tenho contato com o time, mando mensagem que o cara pode responder e tal, mas, pô, os caras até pelo menos anteontem estava com a mensagem fixada da campanha de 3 semanas atrás, que, tipo, não tem por que estar ali, entendeu? Eles estão fixados ainda. Eles falam pra mim que ia voltar a questão da metade dos pontos, ia retornar depois de uma semana e não voltou. Então eu começo a ver o quê? Algumas congruências na comunicação versus o que está sendo executado. E aí isso é uma deficiência, entendeu? Aí, junto com o que você falou, a partir do time, né? Você ver como é que o time está desenvolvendo. Uma coisa legal, que eu até dei de feedback para rebate. Eu acho importante num projeto cripto, e isso aí é uma dica principalmente para quem é builder, tá? Eu acho que, assim, o principal embaixador do seu projeto não é ninguém que vai trabalhar para você, que vai ser seu influenciador, é você. É o cara principal do projeto. Pode ser o presidente, o cofundador, sei lá, mas tem que ser alguém que vai dar a cara, a tapa e vai saber, porque ninguém vai saber melhor do seu projeto que você. Ninguém vai ter a visão de futuro que você tem. O cara pode se dar o melhor trabalho possível, entendeu? Por exemplo, só para fazer o vídeo da rebate inicial, cara, eu demorei mais de 24 horas de estudo, entendeu? Mas com certeza o meu conhecimento da rebate versus o fundador é ínfimo. Eu tenho uma visão de, sei lá, 3% que ele tem, 5%. Então ele tem que ser o principal embaixador do projeto, vamos dizer assim, né? Da cara. Como o Jesse é, por exemplo, dentro da Base, né? Shane também faz papel e tal. Então, assim, você precisa ser a figura principal, trazer as novidades, trazer os insights. Então, acho que isso é muito importante. Aí na Avante a gente tem o Serra, por exemplo, né? Que é o Maverick também, no Discord, posta bastante, fala bastante, dá cara a tapa. Então, isso são coisas muito importantes. Então, você acompanhar também isso, no caso, dentro do projeto, é um outro fator. Acho que esses são os pontos principais, mas óbvio que varia muito caso a caso. Se a gente vai na parte de DeFi, a gente pode pensar em rentabilidade também. Às vezes você vai ganhar um airdrop pequeno, mas você vai rentabilizar bem. Sim, dá para expandir muito, entendeu? Tá, vindo para uma outra parte, airdrop de futuros. Analisar também sempre o custo por ponto, se possível. Quanto que vai ser o custo por ponto versus fazer projeção de valor futuro do airdrop. Vai bater certinho no martelo? Não. Mas você tem que ter uma premissa, tem que ter uma noção, entendeu? Então, quando eu vou fazer uma comparação, por exemplo, eu vou comparar Pacifica, Rebate, Avantes, Backpack, não sei o que e tal, tá, qual é o denominador comum? O que o mercado espera de valor? Como é que está o custo por ponto? Eu farmar agora, eu vou estar provavelmente tendo um retorno negativo ou positivo, entendeu? Outra coisa importante, né, você fazer
você farmar de forma mais segura, você fazer mecanismos de proteção, enfim, é muita coisa, cara. Se for falar aqui, eu vou ficar o dia todo falando, porque tem muitos N fatores, mas são muitos detalhes, mas quando você pega um airdrop para focar, entendeu? Aí eu explico o que é importante para aquele projeto em si, o porquê que ele me chamou atenção, por que não me chamou atenção, se tá legal, se não tá legal, é isso, basicamente. Bom demais, cara. Antes da gente seguir para mais uma da comunidade aqui, eu tenho uma pergunta que, né, a gente está focando bastante aqui em airdrop, em Uhum. DeFi. Eu surfei bem, cara, essa onda aí, desde da Arbitrum, peguei uns airdrops muito bons, PIF, Wormhole e Bacana. vários outros. Mas eu sinto que também, principalmente no final do último ano para cá, muitos haters vieram no Crypto Twitter falando que airdrop morreu, que tem muitos vampiros, que tem muitos bots farmando airdrop. Como que você rebateria esses haters? O que você falaria para eles, né? Imagino que deve ser uma discussão também na sua comunidade, para a galera continuar aí no mundo dos airdrops. Cara, por incrível que pareça, eu vou falar que em muitos casos estão certos, entendeu? Porque coisas que funcionavam lá atrás não vão funcionar agora, o mercado ele é dinâmico, a gente tem que entender isso. Então, por exemplo, uma coisa que eu produzia conteúdo que hoje em dia eu produzo menos, testnet. Por quê? Porque, cara, Uhum. eu até pensei em trazer um conteúdo sobre a Circle recentemente, até postei no Discord, no Telegram, no próprio post do YouTube falando sobre isso. Eu não vejo hoje uma forma fácil de você conseguir farmar o airdrop da Circle de forma simples, entendeu? Se você quiser farmar o airdrop da Circle, você tem que fazer o quê? Hoje, você é um desenvolvedor, você tem que construir coisas dentro da Circle para você poder pegar uma hold de create e potencialmente ganhar airdrop. Só que tá muito difícil hoje você conseguir essa hold, entendeu? No passado foi mais simples, hoje em dia tá muito difícil. Então, tipo, eu pensei, pô, vale a pena eu criar um conteúdo para mostrar um negócio super complexo, o pessoal gasta muito tempo, para às vezes não ter o retorno, entendeu? Então fica esse ponto. Agora, outra vertente que pessoas que produzem conteúdo é tipo assim, testnet, vamos fazer interação na rede. Cara, tem, se eu não me engano, 260 milhões de transações na testnet da Arc. O que diferencia você de mais um bot? Nada. Na verdade que nada, entendeu? Uhum. Então tem airdrops testnet, por exemplo, que aconteceram que foram muito bons. Hoje em dia é mais difícil, entendeu? E a gente tem que se Uhum. adequar. Dá pra fazer quando tem, por exemplo, estruturas, por exemplo, a da Summer Network. Você tinha várias missõezinhas para fazer e tal, tinha coisa. Então você tem uma estrutura mais, mais formalizada. Então, mesmo na fase final, o airdrop foi legal. Tem gente na comunidade que ganhou $1.000, entendeu? Agora, tem gente que ganhou $1.000, por exemplo, na Beta Chain, fazendo menos atividades, entendeu? Fazendo atividades mais soltas, coisas que às vezes hoje em dia tá um pouco mais difícil ainda. Apesar que o airdrop da Beta Chain, no caso, enfim, eu tenho minhas reticências contra em relação a ele, mas deu para algumas pessoas ganhar dinheiro, entendeu? E vários outros, por exemplo, só dando alguns casos aqui. Mas, por exemplo, teve o airdrop da... Quem tiver no chat e souber lembrar, fala, da Monas, lembrei. Pô, Monas, cara, decepcionou pra Uhum. caramba, foi um drop péssimo, entendeu? Os caras deram Sim, a dinheiro pra quem não investiu na comunidade rede. ficou bolada. Aham, Pô, sim, cara, sim. tipo, Mó horrível, bafafá. entendeu? Então assim, é entender que coisas mudam, né? E a gente tem que se adaptar a elas. Então hoje, por exemplo, onde que está o meu foco de energia? Hoje, por sinal, até um aviso para quem está aqui, se tudo der certo, eu ainda vou ter que finalizar o estudo, gravar o vídeo, fazer a edição do vídeo e postar. Então não sei se vai dar, mas minha ideia é postar hoje um vídeo de um airdrop gratuito, no caso, muito top, dentro do YouTube. Então quem quiser ver, Ó. vai ser 19 horas, 8 horas, 9 horas da noite, não sei. Mas eu espero postar hoje, se não vai ser amanhã. Enfim, mas é muito importante pensar no tempo, às vezes, né? Pô, vou gastar tempo e tal. Vai ter um retorno sobre esse tempo também? Porque tempo também é dinheiro, entendeu? Então é uma coisa que eu Sim. coloco hoje em dia. Então, de forma resumida, onde está hoje o meu esforço principal? Onde que está o dinheiro que eu gasto, no caso, o meu tempo? Em airdrops que são lucrativos. Em airdrops que têm potencial de ter um retorno financeiro grande atualmente ou lá na frente, entendeu? Por quê? Porque se o airdrop ele tem dinheiro, ele tem capacidade, por exemplo, o token lançou, eles mesmo podem pegar e fazer uma compra do token, entendeu? Eles podem pegar e fazer uma pressão para ajudar o token em si, entendeu? Eles não dependem de vender o token para ser lucrativos, entendeu? Por exemplo, Backpack. Backpack tem mó food, o pessoal falando mal pro caralho, tal, beleza. Mas, cara, os caras vão lançar o token, entendeu? Quando o projeto for lançado na Bolsa de Valores, após um ano ser lançado na Bolsa de Valores, que eles vão ganhar dinheiro. Ou seja, eles não estão com dinheiro, necessidade de fazer aquela pressão de vender os tokens para investidores, para aquelas coisas. Nem investidor, nem o próprio time vai pegar. Então isso é algo muito, muito positivo, entendeu?
Então, assim, é tentar alinhar, no caso, o seu esforço e dinheiro em projetos que vão potencialmente recompensar isso. E eu acho que hoje um dos filtros bem legais para você poder fazer é simplesmente olhar, no caso, por exemplo, poxa, o que está em voga hoje em dia? Então, assim, de forma bem genérica, airdrops futuros, na minha opinião, tem um potencial legal, e airdrops prediction market, por exemplo, polymarket, entendeu? Ainda não sabe ainda qual vai ser a porcentagem, como é que vai ser e tal, mas prediction market pra mim faz sentido. Opinião não, porque a opinião saiu até agora, eu sempre achei que foi ruim, tá muito botizado ali aquilo ali, mas a polymarket eu acho que tem um potencial. O Caution, você sabe se vai dar drop, então para fim de airdrop eu evitaria, mas pode ser que dê e surpreenda. Mas polymarket e airdrops futuros eu acho que são caminhos mais seguros para você poder ter retorno. Só que, lógico, tem exceções que vale a pena você participar de outras categorias, mas no modo geral é isso, entendeu? Eu acredito que no momento de bear market, principalmente, a gente tem que ser mais seletivo, onde a gente vai estar investindo nosso tempo, nosso dinheiro. Quando o mercado está em alta, aí qualquer coisa que tu participar, às vezes um clique que tu faz vai dar dinheiro, entendeu? Mas no mercado onde o Bitcoin não está perto das suas máximas históricas, a gente tem que pensar mais sobre isso. Só que aí entra um contraponto sobre o que eu mesmo estou falando agora, que é o seguinte: se você parar para analisar, o desempenho do canal do YouTube está mais fraco que antes, do meu YouTube, por exemplo, de YouTube de praticamente todo mundo de cripto. O desempenho de contas do Twitter também vai estar mais fraco. Por quê? Porque a atenção diminuiu. As pessoas não estão mais no mercado cripto como estavam anteriormente. Elas vão voltar quando? Quando o mercado voltar ao ápice. Quando tiver a Bitcoin tiver passado 100 mil novamente, tiver 130 mil, a pessoa vai voltar para comprar no topo. Então, se você está aqui, você tem uma vantagem muito grande versus outras pessoas. E isso significa que farmar airdrops agora, airdrops certos, você pode estar farmando barato, né? E quando eles saírem, no momento que o mercado estiver mais interessante, você tem um retorno maior sobre o seu investimento, entendeu? Então esse é um fator também interessante que está mais ou menos coligado a esse ponto. E a comunidade está ligada aqui, né? Mesmo que cripto esteja na alta, esteja na baixa, a galera está aqui online. Então, pô, agradecer a comunidade, tem 150 pessoas online numa quinta-feira à Nossa, tarde. bacana. Batemos recorde, Rodrigão. Massa. Pô, bacana, É, bacana. gente, aí, é isso aí, né? Valeu, Então, pessoal, valeu mesmo. valeu demais unindo as comunidades. Fiquem on, a gente tem mais aqui uns 20 minutos. A gente agradece demais por todas as perguntas que a galera tá mandando aqui. São várias. Eu vou pescar uma aqui. Acho que, inclusive, essa o Rodrigão já tinha dado uma pincelada, que se você já chegou a negar, né, propostas de projetos com base nos seus princípios, acho que você já tinha até comentado, inclusive, de, né, cassinos e afins, você tá fora, né, meu querido? Cara, eu, assim, com convicção, eu falo que toda semana eu nego trancada. Praticamente todo dia. Praticamente todo dia. Cara, Entendeu? uhum. É tipo, é quase todo dia. Porque no Telegram você recebe muita coisa. Muita Sim. coisa, entendeu? Então, assim, você tem que ter muito filtro, entendeu? Assim, eu vou dar o exemplo mais absurdo que eu tive, não foi nem desse ciclo agora, foi do ciclo passado. E até isso é uma coisa que me irrita, tá? De verdade, porque Uhum. eu sei influenciadores que eram no mercado de jogos também, que hoje em dia nem, por sinal, nem tem mais canal, né? Que divulgaram, que era um joguinho de cassino que tinha um aviãozinho, entendeu? É, E aí você CryptoPlane. não era nem o CryptoPlanes, não. Não? Era um outro que era pior. Porque CryptoPlanes ainda tinha. Era aquela mecânica de play to earn que é fadada a falha e tal, mas tem gente que ganhou dinheiro. Tá. Esse era pior. Esse era um, tipo assim, você clicava no play e ele ia, o aviãozinho ia subindo. Uhum. Aí se chegasse no valor tal, você ganhava dinheiro. Se caísse abaixo, você perdia. Algo assim, tá? Eu não estudei muito a fundo não, porque eu achei ridículo. Só que qual foi a proposta que o cara me fez? Ele falou, cara, é o seguinte, pra você fazer esse conteúdo aqui, 50% de tudo que sua audiência perder, você vai voltar pra você. Porra, Eu aí, falei, cara, tipo, Deus. sério, eu fiquei muito irritado com aquilo. Porque Sim. era claro que, tipo assim, as pessoas iam perder muito dinheiro, entendeu? E uma coisa que, assim, poucas pessoas talvez queiram falar é que esses projetos de cassino são os que mais querem pagar, entendeu? Eles querem pagar à vista, te dar um dinheiro de caminhão, te dar uma comissão alta pra caraca e tal. Só que se você divulga isso, beleza, você pode ganhar dinheiro pra caramba. Mas, cara, você vai botar muitas famílias no lixo, entendeu? E, tipo assim, Sim, cara, cara, não é o meu não. objetivo, cara. O meu foco é sempre, pô, o que eu posso fazer pra poder ajudar as pessoas? Que nem, por exemplo, eu tô focando bastante agora na Rebate. Não tem um Uhum. dia que eu penso, eu tô certo. Uhum. Vale a pena focar no rebate? Vale a pena falar para as pessoas isso, entendeu? Porque pode ser que eu esteja errado. Um grande poder vê uma grande responsabilidade, né? Já dizia o tio Ben. Exatamente. Exatamente, pode ser que eu esteja errado, mas pelo menos, assim, eu sempre tento transparecer aquilo que eu realmente acho. Hoje eu falei, cara, o airdrop é potencial bacana, acho que tem potencial agora. Mas nesse momento,
não acho que tá valendo a pena tanto farmar, porque antes, até um pouco tempo atrás, estava melhor. Mas eu fico pensando nisso, eu falei, cara, tá legal. Só que eu vou vendo as coisas da Ribate e tal, eu falo, pô, tá bacana, entendeu? Inclusive eu não posso falar, mas o time falou ontem da Ribate que vai vir uma novidade bem legal na próxima semana, meados da semana e tal pra Ribate. Eu gostei bastante, entendeu? Então, assim, aí, próxima semana tem uma outra coisa bacana acontecendo ali. Então, assim, eu tô vendo evolução, entendeu? Mas eu me pergunto todo dia, eu tô certo? É Ribate mesmo, tal? Vale a pena falar? Entendeu? Porque é risco, cara. Eu tô, tipo assim, querendo ou não, quando você fala de airdrop, você tá falando com dinheiro de outras pessoas. É muito delicado, entendeu? É muito Muito, cara. delicado, entendeu? E Tipo, seguindo nesse do risco, tem inclusive uma galera mais. Pô, galera, obrigado pelas perguntas, perguntando aqui, né? Sabendo de tudo que você sabe hoje, qual conselho você daria pro Rodrigo do passado que estava começando lá na época? Então acho que tem muito a ver isso com risco também, né? sim. Eu acho que, assim, eu vou falar primeiro uma coisa um pouco fora do mercado. Primeiro, estabeleça uma fonte de renda, entendeu? Por quê? O Uhum. mercado cripto pode dar dinheiro? Sim, mas não entre na vibe de, cara, eu vou viver só do mercado cripto, a não ser que você desenvolva algo no mercado. Ah, eu vou criar uma conta no Twitter, eu vou criar um canal no YouTube, eu sou desenvolvedor, quero ser desenvolvedor, vou fazer um aplicativo na Base. Se você for por essa vibe, beleza, entendeu? Pega um dinheiro de reserva, que vai queimar um pouquinho ele talvez no começo e tal, e entra nessa jornada que pode realmente ser muito, muito boa para você. Agora, poxa, eu não estou criando nada no mercado, entendeu? Eu vou focar somente nos drops. Vale a pena? Pode dar muito bom, entendeu? Mas eu, por ter um perfil, no caso. Na verdade, meu perfil é agressivo. Eu faço airdrops, eu gasto dinheiro, não tenho problema de queimar, então é diferente. Mas assim, eu sempre penso, tipo assim, cara, eu preciso ter alguma base, alguma coisa, Uhum. entendeu? Para poder me sustentar. Então, durante a minha jornada, quando eu comecei o canal de games e tal, eu só cancelei minha outra atividade quando eu comecei a ganhar o suficiente, no caso, do que eu ganhava antes, entendeu? Falei, beleza, Uhum. eu consigo pagar as contas da minha casa aqui, entendeu? É, e isso é um ponto importante. Quando o mercado cripto ficou ruim, eu voltei a fazer outra atividade, entendeu? E aí eu voltei e tal. Aí o airdrop realmente começou a compensar novamente. Aí eu larguei e tal. Mas assim, é fazer um processo de calculado. E não tipo assim, cara, poxa, vou pegar um airdrop, vai dar 100x, vai dar de retorno e tal, tá, mas você tem uma base para você poder pagar suas contas no mês, entendeu? Seja um trabalho, um freelance, um bico, que seja. É importante você ter isso, porque o mercado cripto pode ser lucrativo, pode pra caramba, entendeu? Mas é importante você ter essa base assim, estabelecida, até para você poder reinvestir. Por exemplo, você poder pegar, cara, eu quero pegar o airdrop X e colocar um dinheiro. Da onde está vindo o dinheiro? Entendeu? Porque se você tem uma fonte fixa e não está caindo nada mais, pode ser que aquela fonte vai se vir a secar. E aí você não consegue mais, entendeu, participar. E aí surgiu uma oportunidade muito interessante, muito top, e você não consegue nada. Você não vai ter capital para participar, entendeu? Então, esse fluxo de caixa é uma coisa importante, na minha visão. Isso fora do mercado cripto. Agora, olhando para o mercado cripto, se eu tivesse que começar, eu analisaria se você tem paixão pelo mercado. Se você tem paixão, eu Aham. recomendaria você começar um canal, você falar no Twitter, você falar no YouTube, porque é o que eu tinha, Boa. entendeu? Eu vou dar um exemplo meu, tá? Antes do mercado, eu sempre, assim, minha vida toda, eu trabalhava, muitos anos atrás, eu trabalhava na IBM, uma empresa, pô, bem conceituada, não tinha um Uhum. cargo absurdo não, tem um cargo inicial ali e tal, mas trabalhava na IBM, pô, a gerente gostava pra caramba de mim, tinha um futuro bom ali e tal, porém eu não gostava do fato de que, poxa, o meu trabalho era só um intermediário, eu só, assim, eu não conseguia ver o fim do meu trabalho, eu só fazia uma atividade e é isso e tal. E aí eu tentei ajudar de diferentes formas e tal, mas ainda assim, eu sentia que era uma peça numa fábrica e eu não conseguia ver o que eu fazia, tipo, o Aham. todo, né, o resultado. E eu não gostava disso. E o meu objetivo era sempre ajudar as pessoas. E aí eu comecei a, assim, resumindo muito, né, a ajudar as pessoas a fazer um currículo, carta de apresentação, perfil no LinkedIn, depois a ajudar as pessoas a fazer entrevista de emprego, conquistar emprego. Então, assim, eu amava o processo de ajudar, quando a pessoa chegava pra mim e falava, pô, Rodrigo, conquistei emprego com sua ajuda. Graças a Deus, eu olhando no passado, eu ajudei centenas de pessoas a conquistar um novo emprego. Na época eu tinha curso, eu tinha o curso era Emprego Sem Barreiras, ajudei as pessoas. Meu LinkedIn até tá com foco nisso até hoje. Só que acontece, por mais que eu gostava muito do resultado, eu não gostava do processo. Por quê? O que me mata, particularmente? Todo dia ser a mesma coisa. A pessoa me mandava o currículo, já sabia quais eram os pontos negativos dela, o que ela tinha que melhorar, já sabia o que eu ia fazer para resolver e tal. Mas era chato, tipo assim, quero fazer currículo. Vamos para entrevista de emprego. Maçante. Era a mesma coisa todo dia, assim, várias reuniões por dia e tal. Era chato, entendeu? Eu gostava do resultado, mas não gostava do processo. Em cripto eu descobri que eu gostei de tudo, entendeu? Eu gosto, tipo assim, pô, eu me animo.
Hoje de manhã mesmo, eu tava ajustando aqui algumas coisas no DeFi, entendeu? Aí beleza, aí depois eu entro no Twitter, vejo algumas novidades. Aí eu produzo conteúdo do canal, a gente tá aqui trocando uma live. Aí eu vou, desculpa que teve uma novidade no airdrop da Rebate, no airdrop da Backpack, no airdrop... Essa, assim, movimentação, essas, assim, novidades que tem o tempo todo, cara, eu gosto muito, muito mesmo, entendeu? É uma coisa que, tipo assim, brilha meus olhos. Então é um mercado que, assim, eu brinco que quando eu trabalhava anteriormente, eu gostava do resultado, mas todo final do dia eu tinha que jogar. Eu parava uma hora, jogava, porque era minha válvula de escape. Eu tinha que, assim, desligar meu cérebro, entendeu? Era jogando, era isso. Hoje em dia eu não jogo mais. Porque eu não sinto mais a necessidade de, nossa, ter que relaxar, entendeu? Pelo contrário, o mercado me anima, o trabalho me deixa, assim, feliz com o que eu faço. Então, se você tem esse mesmo de paixão, tenta buildar, entendeu? O que é buildar? É você construir algo, é você fazer algo. É um canal do YouTube, é um Twitter, é um bot, é uma coisa que vá fazer com que você possa ganhar receita nesse mercado, entendeu? E sempre com o pensamento de, tipo assim, cara, antes de mim, o que eu posso fazer pelo meu próximo, entendeu? Sim. Tipo assim, cara, eu vou construir um bot, tá? Esse bot é com base no que você quer ou no que o mercado precisa, entendeu? Resolver a dor do outro. Exatamente, né? Pô, eu vou construir um conteúdo, tá? Eu não posso construir um conteúdo com base no que eu penso, e sim no que as pessoas precisam. Porque minha necessidade é uma, o que as pessoas precisam é outra. Então tem que mostrar o caminho, né? Porque eu já tô no ponto que eu sei, beleza. Rebate, aí entrar, fazer a operação e tal, beleza. Mas por que é legal? Por que é? Eu tenho que mostrar toda a análise, toda a visão e tal, para as pessoas poderem ver. Então, assim, você sempre pensar no próximo. Se você agregar muito as pessoas, o retorno vai vir para você. Eu acho que é um princípio básico, né? Quanto mais valor você gerar no mundo, desde que você seja, entre aspas, dono do seu tempo, né? De você criar alguma coisa. Porque às vezes você pode, assim, se você trabalha com uma outra pessoa, você pode, às vezes, agregar muito valor e dependendo da empresa, você vai ser bem valorizado, dependendo da empresa, você não vai ser. Se você não vai ser, às vezes é bom até olhar para outra empresa que você vai ser valorizado pelo seu trabalho, né? Eu até falava isso quando, assim, eu já não trabalho com isso tem muitos anos, tá? Mas eu falava isso na época que eu trabalhava com emprego, quando eu fazia ali as consultorias e tal, que o melhor momento de você conquistar um novo emprego é quando você está empregado. Porque aí você tem a oportunidade, calma, para poder buscar uma oportunidade melhor, um salário melhor, condições melhores e tal. Então esse é o melhor momento. Então, assim, se você está num local que você é bem valorizado, perfeito. Se você não está, poxa, vale a pena você olhar outras oportunidades. Fora do mercado cripto e fora do mercado cripto. E no mercado cripto é isso, poxa, você tem paixão, cara, volta. Então se eu pudesse voltar atrás, no tempo, eu ia fazer, assim, exatamente o que eu fiz. Tipo assim, não parece uma resposta clichê, mas, cara, do período que eu conheci o Axie Infinity, na verdade, assim, do período que eu conheci o mercado de criptomoedas, que foi através do Axie Infinity, até eu criar o canal foi menos de um mês. Tipo, foi muito rápido. E só pra dar um contexto, assim, eu tinha um canal onde eu falava ali sobre a questão de emprego, essas coisas assim, LinkedIn e tal, e no período de, cara, acho que foi 3, 4, 5 anos, sei lá e tal, eu gravei 4 vídeos. Por quê? Eu não tinha o tesão, não tinha aquela vontade. E no mercado cripto, quando eu comecei a produzir o conteúdo e tal, cara, foi, tipo, muitos vídeos, entendeu? Hoje minha frequência tá um pouco menor, porque, pô, meu filho vai nascer daqui a pouco, a gente tava ajustando aqui as coisas aqui, preparando o quarto pra ele, tipo, nossa, muita coisa mudou. O pessoal tá vendo que eu tô mais constante, porque a estante agora tá na sala, cara, tá uma zona, entendeu? Tá uma zona. Mas é um processo, é ajuste, entendeu? Depois espero voltar à normalidade, mas é isso, entendeu? Então, assim, é importante a gente entender o que você gosta, quais são suas forças, entendeu? E tentar encontrar o que, assim, o que você ama, o que o mercado precisa e o que você pode ser pago. Se você conseguir achar um vínculo entre esses 3 pontos, você tem tudo para ser bem sucedido, entendeu? Então, se eu pudesse voltar atrás, seria a mesma coisa. Seria começar o canal o quanto antes, porque hoje em dia eu não falo mais sobre jogos play to earn, mas eu falo sobre uma outra coisa que eu gosto da mesma forma, que é airdrops, entendeu? E é isso. Com certeza, cara. E é muito legal essa sua jornada e você dar essa dica aqui de $1 milhão pra galera, porque você tem que seguir a sua paixão, né? Faça com aquilo que você gosta, que você nem vai sentir que você tá trabalhando, né? Sim. Então, acho que todo mundo que está aqui apaixonado, né, que está aqui no chat conversando, que está na sua comunidade, que está na comunidade da Base Brasil, já é apaixonado. E a Base dá aqui tudo que a galera precisa para realmente buildar. Então, pô, você que está aí no chat, você que está assistindo a gente, você quer ser um embaixador da Base, dá o gás, fica no Discord, ajuda a galera, e como o Rodrigão falou, sirva o próximo, ajude o próximo, que isso é valorizado, né? Você está ali trazendo ideias, você está produzindo conteúdo, agora você é um builder, mão na massa. Hoje com AI, né, e fazer os agentes, e Vibe Coding, e Cloud Code, e Gemini Gems, ficou muito mais fácil. Então você quer buildar? Bota a mão no código. Não sabe código? Faz um Vibe Coding com AI. Né? Hoje a Base está dando suporte total para os agentes, para eles fazerem transações on-chain, para você conseguir buildar
de fato, uma startup com uma pessoa só. Quando eu comecei em cripto, isso era impensável. 10 anos atrás, só tinha Bitcoin, meu amigo. Não dava para buildar nada sozinho. Você tinha que, né, correr atrás. Hoje você consegue esse tanto de informação, né, maravilhosa que a gente tem no YouTube, né, gratuita, do mesmo jeito que o Rodrigo faz, né, conteúdos maravilhosos que a galera pode ir lá acessar, 0800, tem um monte de conteúdo de, né, como buildar uma startup, como fazer um AI agent, como poder, né, crescer aí no mercado. Então, assim, fica aqui minha dica também para os builders, e esse é o papo de builder, né? Tanto se você quiser buildar uma comunidade, um canal, conteúdo, já tem muitas ferramentas disponíveis para isso, vocês têm que, né, ir lá, correr, bater na porta dos outros e fazer acontecer igual o Rodrigão fez. E se você quiser buildar, né, startup, ferramentas, se você quiser construir algo mais tangível, tem todas essas ferramentas de AI disponíveis. E a galera falando aqui, mandando que os conteúdos do Rodrigo são tops, são demais. Não por acaso ele está aqui, né, com a gente trocando essa ideia e a gente poder falar aí, né, de construção de comunidade, de conteúdo. Ô, Rodrigo, cara, a gente já está meio que chegando aqui para os finalmente, né? Já estamos chegando aqui. Pô, o que a gente estava falando, né? Quando o negócio é bom, o trabalho nem parece trabalho, né? A gente já está quase 1 hora aqui falando e parece Pô, que vou a te gente está confessar que, cara, eu não faço live. Acho que eu não fiz live aberta, no caso. Ó, Desde o que canal legal. Fishbone. Deu até vontade de fazer, cara, de verdade. Deu até vontade de Aí, começar ó, a fazer. eu, pô, me disponho aqui, se for fazer uma live, por exemplo, no seu Discord com a sua comunidade, estou Show. aqui on para a gente poder trocar. Aí a falar, gente né? inverte papel. Aí eu vou te perguntar coisa pra caraca. Boa, pode perguntar, né? A gente fala aqui dos melhores projetos da Base, o que está sendo featured, né? Os mini apps e tantos outros. Então, acho que de últimas palavras aqui, né, da minha parte, queria reforçar para a galera entrar no Discord da Base Brasil. Estão todos os links aqui para a galera poder entrar. A gente está fazendo Tem um link várias. aí no. Fica disponível o link para só para acessar? Fica disponível o link, tá aqui no X, né? Então fica para a galera entrar aí. A gente está tendo quests semanais para a galera participar ali mais ativamente da comunidade, poder saber tudo que está rolando. Se você quiser, por exemplo, buildar um mini app na Base, toda a documentação tá tudo bonitinho de como buildar e como crescer no ecossistema. Conta comigo aqui para abrir as portas, né? Então pode me mandar DM no Discord, no X, né? DMs are open to ship. Então pode me mandar mensagem, eu ajudo os builders. Esse aqui é inclusive um dos objetivos do meu trabalho na Base, é ajudar quem está ali com a mão na massa realmente escalar, né, no ecossistema. E, Rodrigão, se for fazer live, pode me chamar, é muito bom. Eu gosto desse bate-papo assim, mais descontraído, e a comunidade mandando perguntas aqui. E, infelizmente, tudo que é bom acaba rápido, né, cara? Eu queria que você deixasse aí suas considerações finais para a comunidade continuar buildando. Não, cara, é legal, cara. A parte de live mesmo, eu também gosto muito. Eu acabei que, por questão de focar no canal em, tipo, vídeo e tal, fazer pesquisa profunda para trazer um conteúdo, eu não... E por limitação de tempo também, né, família e tal, acaba que eu não foco, sim. Mas é uma coisa que eu mesmo já pensei, talvez em, sei lá, botar um dia da semana, pelo menos, pra fazer live, uma coisa assim. É uma coisa que talvez eu possa destravar, no caso ali da caixinha. Só precisa pensar se o YouTube tem problemas com isso. Live, mais vídeo. No passado tinha problemas, não sei como é que tá hoje. Enfim, mas é uma coisa muito gostosa, porque é muito legal você ter interação com as pessoas, né? Porque, por mais que eu busco responder as pessoas, todo mundo que manda mensagem lá no YouTube e tal, não é uma coisa que está em tempo real, né? Em tempo real, realmente, você consegue ter uma conexão com as pessoas de forma muito maior. Isso é muito bacana. E, assim, só agradecer mesmo o pessoal que tá aqui, que tá presente, entendeu? E dar parabéns também pra quem tá aqui, porque se você tá aqui, você tá no momento que o mercado tá ruim. E eu te garanto que a grande maioria das pessoas não está nesse momento, entendeu? Então, assim, tirando a parte de airdrops, se você comprou Bitcoin hoje, cara, pode cair, mas no longo prazo, você provavelmente vai estar muito melhor do que comprou ali no topo e tal, entendeu? Então, assim, a sua paciência, no caso, ela vai ser recompensada, né? E, de modo geral, assim, o que eu posso dar de conselho é
investe naquilo que você tem paixão, entendeu? É uma coisa muito importante. Ah, poxa, eu gosto muito da parte de IA, cara, tá um mercado quente, vai pra cima. Ah, eu gosto muito de cripto como todo, produz conteúdo, entendeu? Às vezes uma estratégia boa também é, tipo assim, focar no ecossistema. Cara, eu quero ser o cara da Base, vai falar só sobre a Base e tal. Você Sim. vai ter oportunidade pra caraca, vai falar sobre isso, entendeu? Com certeza vai ficar bem feliz aí com relação a você ter esse foco. Então, assim, é um mercado de oportunidades. E, por fim, não posso deixar de falar que a parte que mais me move, assim, tipo, cara, tem uma conexão com Deus, entendeu? Tipo, tem uma conexão com Deus. Porque não adianta nada, cara, cara, eu até falei sobre isso no canal esses dias. Não adianta de nada você, tipo, cara, vou conquistar os tesouros dessa terra, vou conquistar cripto, vou conquistar dinheiro, vou conquistar aquilo. E chegar no momento, assim, da sua hora, você não tá no céu, entendeu? Você não tem vida eterna. Ou você tem uma vida eterna que você não gostaria de ter, no lugar do ideal, entendeu? E mais do que isso, é tipo, poxa, é você agregar na vida das pessoas, porque quando você tem os valores cristãos, quando você tem essa visão, cara, você vai, tipo assim, buscar falar sobre o reino de Deus, você vai buscar viver os princípios do reino de Deus, entendeu? Às vezes você é uma pessoa que, naturalmente, a pessoa pode não acreditar, mas eu sou tímido pra caraca, tipo assim, eu sou aquela pessoa que no colégio, pô, eu entrava na sala, abaixava a cabeça, olhava só uma cadeira lá no fundo, ia pra ela e acabou, entendeu? Aí depois eu via quem tava do meu redor. Eu não sentava nem do lado dos meus amigos, eu sentava e ia, entendeu? Mas hoje em dia eu paro pra falar sobre Deus porque, cara, eu sinto que é a minha missão, entendeu? Tipo assim, é mais do que a questão dos airdrops e tal. Porque airdrops, cara, beleza, é dinheiro e tal. Eu tava até pensando assim, poxa, eu deveria criar um canal só pra falar sobre a parte de Deus, ou se eu mantinha a questão de cripto. Eu falei, cara, minha rotina hoje é corrida, eu não tenho muito tempo, então eu vou manter. Aí eu, depois de refletir bastante, eu falei, cara, eu vou focar em continuar falando a parte de cripto, porque é um mercado que praticamente ninguém fala sobre isso. Porque é um mercado que, ou não, as pessoas ficam muito mais, assim, voltadas na parte financeira. E faz sentido. Eu também, assim, também tenho meus sonhos, coisas que eu quero alcançar ainda. Mas não esqueça que o tesouro principal não é o dessa terra, é o da terra que está por vir. Então, a gente não sabe quando vai ser o nosso dia, quando a nossa hora vai chegar. E se a hora chegar e você não estiver preparado, não tem o que fazer, entendeu? Então, se hoje você está afastado de Deus, está, enfim, é, é difícil pra mim falar sobre isso, não me emocionar, mas, cara, busca Deus, entendeu? Faz uma oração Boa, cara. simples, como você fala no canal, tipo assim, cara, fala, tipo, Senhor, eis-me aqui, entendeu? Eu sei que eu tô afastado, não tô nos seus caminhos, mas eu quero estar contigo. Boa, cara. Só tenho a agradecer, né? Pô, lindas palavras aqui no final, né? Então fica aí, tocar o coração de todo mundo, assim, acho que pô, importante todo mundo exercer a sua espiritualidade e realmente, né, ir para pro reino de Deus da maneira correta. Então, assim, pô, É, porque você é um cara sensacional, eu super agradeço. Tenho certeza que a comunidade aqui também está felizona. E vamos combinar uma próxima live para a gente vamos, poder assim, falar mais de airdrop e também tocar os corações das pessoas aí, como você fez agora, que é assim, importante demais. A galera tá te dando os parabéns aqui, valeu. falando, né, que com Cristo nunca estamos só. Então, cara, você é um cara Exato. fenomenal. Eu só tenho a agradecer. Não, valeu mesmo pelo convite. Eu sei que a gente tem que finalizar aqui, mas assim, só para dar um contexto, muitas das vezes quando eu falo sobre isso tá em vídeo, é difícil gravar, porque o meu maior objetivo não é, lógico, falar sobre airdrop, mas eu quero trazer pessoas para Deus. Eu sinto que é isso que Deus quer de mim, entendeu? Que tipo assim, cara, Legal. beleza, é dinheiro, coisa e tal, mas eu quero saber que quando chegar no céu eu vou ter trago pessoas para Ele, porque esse é o maior, Claro. tipo, presente de todos, entendeu? É a maior recompensa. Mas é isso, a gente tá finalizando aqui. Foca nas suas paixões, foca em Deus, entendeu? E vamos juntos nesse mercado, buildar, construir, que tem muita coisa boa pela frente, tanto o mercado de airdrops como cripto como um todo. Tenho certeza que a gente está no mercado com muitas oportunidades, é só a gente focar nas coisas certas. Valeu, família. Valeu.